Páscoa, uma das mais importantes festividades religiosas do cristianismo. Esta celebra a ressurreição de Jesus Cristo, um evento que ficou marcado na história da humanidade. Porém, o que tem a ver o coelho da Páscoa e os ovos de chocolates com a ressurreição de Cristo? Assista este vídeo até o final e conheça mais este grande mistério que você não sabia. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe, se inscreva no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Todos os anos comemora-se a Páscoa, uma festividade religiosa que tem como objetivo celebrar a ressurreição de Jesus Cristo, ocorrida 3 dias depois de sua crucificação no Calvário. Esta é uma celebração cristã comemorada sempre no domingo, o domingo de Páscoa. A data de comemoração da Páscoa varia de ano a ano, porém, esta costuma acontecer entre os dias 22 de março a 25 de abril. A Páscoa marca sempre o final da Semana Santa, que se inicia no Domingo de Ramos e termina no dia seguinte. Geralmente, em algumas semanas antes da Páscoa, se fazem procissões e cerimônias especiais, sobretudo na quinta e sexta-feira, conhecida como Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão, que marca a morte de Cristo na cruz do Calvário. E o sábado da Semana Santa é tido como o Sábado de Aleluia, que é o primeiro dia depois da crucificação e morte de Cristo. Geralmente, no sábado, muitas pessoas saem pelas ruas com bonecos de Judas, a fim de fazer uma representação de estar castigando o infiel apóstolo de Cristo, que se apostatou da fé, traindo Jesus com um beijo. A morte de Jesus Cristo foi o maior de todos os sacrifícios, pois Deus estava em Cristo em carne humana, o grande Emanuel, Deus conosco, reconciliando o mundo consigo mesmo, para que pudéssemos alcançar a salvação e nossos pecados pudessem ser perdoados através do sacrifício perfeito de Cristo. Porém, a festa da Páscoa se originou bem antes de Cristo. Esta teve origem no costume judaico, na qual os judeus celebram a saída do povo hebreu da escravidão do Antigo Egito. A Páscoa, então representada como a libertação do povo israelita da escravidão dos egípcios pelo profeta Moisés, e a libertação da humanidade da escravidão do pecado por intermédio de Jesus Cristo. No entanto, qual a razão de atualmente se comemorar a Páscoa, tendo como símbolo um coelho e alguns ovos deliciosos de chocolate? A resposta está nas tradições e costumes do paganismo. A verdade é que os costumes, tradições e religiões do paganismo nunca deixaram de ser praticados. Muito pelo contrário. Hoje, os costumes pagãos estão mais fortes do que se imagina.
Em todos os lugares do mundo, as tradições, rituais e simbologias pagãs estão espalhadas pelo mundo, seja na mais humilde residência, as mais grandes corporações. O paganismo está lá. Da mesma forma que cristianizaram o deus Mitra, mais conhecido como o Deus Sol, representando um possível nascimento de Jesus Cristo em 25 de dezembro, o Natal, a Páscoa também foi manufaturada pelos senhores do mundo. Estes colocaram como símbolo pascual um inofensivo coelho. Para compreendermos melhor o porquê do coelho da Páscoa, temos que voltar no tempo, na época em que o paganismo imperava entre os bárbaros nórdicos e germânicos. Na cultura destes povos, havia uma deusa chamada Ostara. Por vezes, também era chamada de Eostre, uma deusa relacionada à fertilidade e o amor. Esta também denominada a deusa da primavera, e também como a deusa Lua, que simbolizava a volta do Sol, o Deus Sol, Mitra. Esta é tida como um momento de união e amor entre a deusa Lua e o Deus Sol, representando um período de equilíbrio e igualdade entre as forças da natureza. Naquela época, era o costume a decoração de ovos, sendo este representado a fertilidade da deusa Lua e do Deus Sol. Com isto, os ovos eram pintados com símbolos e desenhos utilizados na magia. Muitos destes eram escondidos, e em muitas das variações deste ritual, algumas determinadas pessoas eram incumbidas de procurar por tais ovos mágicos, que representavam inúmeros desejos do coração humano. Tudo feito em honra à deusa Ostara. A tradição se perpetuou ao longo dos tempos, e da mesma forma esta é praticada atualmente nos Estados Unidos, como a mesma tradição de esconder os ovos de chocolates no dia de Páscoa. Ostara, que também tem o significado de madrugada radiante. O animal associado à deusa é a lebre, por ser um animal fértil, prolífero e associado à lua. Ostara, uma grande deusa feminina, também chamada de a Grande Mãe devido aos instintos de procriação. Era sempre reverenciada por roscas doces e pães em formato de lebre. Nestas épocas, faziam-se procissões em honra à deusa Ostara, com guirlandas de flores, tocando sinos. Estas levavam consigo os ovos mágicos pintados e mutuamente trocavam estes ovos entre si, para assim receberem prosperidade, sorte e, consequentemente, serem férteis em todos os sentidos da vida, pois assim eram as suas crenças. Foi a partir do nome Ostara ou Eostre que colocaram o nome do hormônio feminino estrogênio. No entanto, cristianizaram este costume pagão, incorporando a Páscoa cristã, adotando um coelho e os ovos de chocolates como símbolo. A Igreja, até aos tempos atuais, dizem não conseguir explicar a estranha ligação do coelho e os ovos de chocolates com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. No entanto, a tradição permanece, com os costumes e rituais, de forma subliminar à deusa Ostara, e tanto outros deuses que há no paganismo. O paganismo nunca se acabou,
porém permanece vivo nos bastidores do cristianismo. E muitos, por falta de informação, adoram deuses estranhos de forma subliminar. E aí galera, o que vocês acharam deste vídeo? Deixe seu comentário, sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, se inscreva no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este.